Gente, mais uma aula, né, sobre moléculas de bioquímica. Dessa vez é a última. Vamos falar sobre ácidos nucleicos, que tá diretamente ligada a moléculas de DNA e RNA. Nós vamos falar das duas aqui. E não é nenhuma aula tão grande, tá? Para quem quiser aí também tá o meu e-mail, fs.isabela@gmail.com. Qualquer coisa pode se comunicar por lá ou pelo meu número, né? Do WhatsApp, tá lá no grupo do curso. Então, gente, o que que são ácidos nucleicos, né? De uma maneira geral. Então, são moléculas de DNA e RNA e essas moléculas vão controlar as atividades celulares, né? Elas fazem também manutenção da estrutura das células e mecanismos de hereditariedade. Esse último que eu falei, né, sobre a hereditariedade, está muito relacionado ao DNA, e essa parte nós vamos estudar com mais profundidade quando chegarmos em genética. Mas uma das funções do DNA está aí relacionado à hereditariedade. Então vamos ler aqui o slide, né? Vocês anotem aí o que está sendo colocado, né? Tá? Os ácidos nucleicos são responsáveis pelo controle de todas as atividades celulares, pela manutenção da estrutura das células, por exemplo, pode estar aí uma organela precisa ser morta, né, de uma certa forma e reposta. Então, isso daí quem vai controlar são os ácidos nucleicos. Estão relacionados com o mecanismo de hereditariedade. Nos seres vivos, há dois tipos de ácidos nucleicos, né? O ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, e o ácido ribonucleico, mais conhecido como RNA. E esses dois, gente, são ácidos nucleicos, mas possuem funções diferentes. Se localizam no núcleo de uma célula, mas com funções diferentes, ok? E eles são formados por nucleotídeos, né? Os nucleotídeos são unidades que vão formar um DNA ou um RNA, tá? Como se fossem as proteínas. Proteínas são formadas por aminoácidos. Aqui, um DNA ou o RNA são formados por nucleotídeos, tá bom? Então, nós vamos estudar aí um nucleotídeo primeiro, né? Todo nucleotídeo é formado por um fosfato, por uma pentose e uma base nitrogenada. Então, aqui, olha, nesse desenho aqui com formas geométricas, nós vemos em azul a base nitrogenada, uma pentose, que geralmente aqui é um açúcar, e um fosfato, o grupo fosfato, né, que contém fósforo. Então, isso aqui tudo é um nucleotídeo. Agora, nós temos 4 nucleotídeos. O que vai ser diferenciado, o que vai diferenciar num nucleotídeo para o outro é a base nitrogenada. É aqui que muda, ok? E no DNA, a pentose é uma, no RNA, a pentose é outra, tá? Pentose, gente, é um carboidrato, um açúcar. Aqui nós temos mais a fórmula química mesmo, né? Uma outra representatividade, nós temos aqui o grupo fosfato, né? Olha só o fósforo nesse meiozinho aqui. Nós temos aqui um açúcar e nós temos aqui uma base nitrogenada. É essa partezinha aqui que vai mudar, ok? Então, olha só, temos 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina e a citosina, ok? Primeiro, gente, que isso aqui está relacionado ao DNA, porque timina é o que eu tenho no DNA. Uracila, que eu já vou mostrar mais para frente, é o que se tem no RNA, né? Ou seja, no DNA são essas 4 bases nitrogenadas. No RNA são essas 3 apenas, tá?
Aqui vai ficar no lugar a uracila. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui que a adenina e a guanina são formadas por 2 anéis. Por conta disso, elas são chamadas de bases púricas, tá? E aqui nós temos a timina e a citosina. E são formadas por apenas um anel. Então, são chamadas de bases pirimídicas. Vamos lá de novo. Adenina e guanina são bases púricas, porque são formadas por 2 anéis, né? E timina e citosina são formadas por um anel, então são bases pirimídicas. Beleza? Aí, gente, vocês estão vendo um DNA, né? Ele é formado aí por uma dupla hélice, né? São 2 fitas no DNA, então é formado de dupla hélice. É um formato assim, de escada, né? Uma estrutura bem enrolada, né? A gente chama isso de formato helicoidal, esse formato aqui do DNA. O açúcar, lembra que eu falei do açúcar? Né? Voltando aqui, ó, a pentose do DNA é um açúcar que se chama desoxirribose. Vimos isso em carboidratos. Então, a base, o nucleotídeo de um DNA vai ter um açúcar chamado desoxirribose. Anotem isso, tá? Porque serve para diferenciar um DNA para um RNA. Então, nós temos aqui, olha, o modelo de um DNA. E aqui dentro, por dentro, a gente chama de escadinhas, né? Que tem as bases nitrogenadas. O A é a adenina, né? O T é a timina, C, citosina e G, guanina. Então, vocês notem que o A sempre vai se ligar com a timina e o C sempre vai se ligar com a guanina, tá? A se liga com T, C se liga com G. Vai ser sempre assim. Aqui também, ó, tá mostrando. T liga com A, C liga com G, A liga com T, G liga com C. Vai ser sempre assim aqui, olha. Estamos vendo aqui as bases púricas A e G. E as bases pirimídicas T e C. Adenina e guanina, timina e citosina. Adenina sempre vai se ligar com a timina. Guanina sempre vai se ligar com a citosina. Não se esqueçam disso, tá bom? Vamos ler aqui, olha. Aqui é o modelo da estrutura tridimensional da molécula de DNA, evidenciando a dupla hélice. Modelo da estrutura plana. Esse aqui é um modelo plano, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês esse desenho. Aqui tá botando de uma maneira reta. Aqui, enquanto aqui tá enroladinho dessa maneira, aqui tá um modelo reto assim, ó. É como se esticasse a molécula de DNA. Então, em azulzinho aqui, né? Não sei se é um azul, é uma cor escura, essa bolinha aqui, um azulzinho. É o nosso grupo fosfato. Em amarelo, nós estamos vendo aí o grupo da pentose, né? O açúcar. E as bases nitrogenadas ficam aqui no meio. É o que fazem a ligação de uma fita com a outra. Tá bom? Porque aqui, ó, isso aqui é uma fita de DNA. Isso aqui é outra fita de DNA. O que faz uma fita ligar na outra são as ligações de hidrogênio que acontecem nas bases nitrogenadas, tá? Então, aqui, olha, uma fita ligada na outra por ligações de hidrogênio nas bases nitrogenadas. Beleza? Ok. Aqui mais uma vez, né, falando aí das bases. Lembrando que adenina e guanina são bases o quê? Púricas.
citosina e timina são bases pirimídicas. Aqui entrou ainda a uracila. Uracila é a base que tem no RNA. Timina é a base que tem no DNA. Beleza? Então vamos lá. Então, gente, nós temos aí o ácido desoxirribonucleico, né? O famoso DNA. Então, nós temos aí, vamos ver a estrutura molecular do DNA, que é essa, né, em formato de dupla hélice, proposta por James Watson e Francis Crick em 1953. Gente, a existência do DNA já sabia há muito tempo atrás. A sua estrutura, né, o seu formato é que foi descoberto por esses cientistas mais atualmente, né, nesse ano. Ganharam o prêmio Nobel, né, por isso, em 62. O modelo da dupla hélice, cadeias de nucleotídeos enrolados, formando uma escada. Essa imagem está na frente. Formando uma escada em espiral, é o que está escrito, tá? E são ligadas por pontes de hidrogênio. Esse termo é um termo um pouco antigo, tá? Mas podemos substituir ele, que é o mais correto, por ligações de hidrogênio. Não se esqueça. Gente, o DNA, ele se duplica, tá? Ele faz a sua própria duplicação. Então, olha só, a duplicação do DNA é chamada de replicação. Ok? Replicação é o processo em que o DNA se autoduplica. E a gente chama essa replicação de semiconservativa. É uma característica, né, desse processo. É uma replicação semiconservativa. O que isso quer dizer? Quando um DNA vai se multiplicar, né, se replicar, ele mantém as fitas moldes com uma das fitas novas, tá? A fita velha junto com a fita nova. Então, olha só, a duplicação do DNA é chamada de semiconservativa, ou seja, a partir de uma molécula de DNA, formam-se duas outras novas iguais a ela. E nesse processo, cada novo DNA mantém uma das cadeias da molécula mãe. Então, aqui nós temos o DNA mesmo, né? Um DNA molde, em que ele se separa, ele se abre mesmo, e daqui vai surgir uma fita nova, e dessa outra parte também vai formar uma fita nova. Então, aqui, olha só, essa fita formou um novo DNA, mantendo a sua parte antiga nela e a parte nova aqui. E essa fita antiga aqui, olha, a do lado direito, também formou uma fita nova, mantendo, né, essa parte antiga e a parte nova com ela. Então, ela semi-conserva a sua estrutura. Beleza? Aqui, de uma fita, formou-se duas fitas de DNA. Duas fitas não, né? Duas moléculas é o mais correto de dizer. Então, de uma molécula de DNA, formou-se duas moléculas de DNA. Esse aqui é o que a gente... É o processo, né, de replicação. Aqui nós temos vendo o DNA enroladinho. E há enzimas que fazem essa abertura, né? Elas se abrem para vir uma proteína, né? Uma enzima que vai fazer a cópia desse DNA. Então, a enzima DNA polimerase é que vai fazer a replicação desse DNA. Vocês reparem que essa enzima está passando pela fita azul e está fazendo a replicação. A replicação dele, gente, é o que está em vermelho. Então, esse DNA polimerase, que é uma enzima, começou daqui e foi andando, né? Foi andando e formando essa fita em vermelho, que é uma nova molécula de DNA. Então, daqui vai surgir uma molécula de DNA e daqui vai surgir outra molécula de DNA, tá? Então, esse aqui é um processo de replicação onde se usa enzimas para fazer essa autoduplicação do DNA. A enzima mais importante é a DNA polimerase, que vai fazer aí todo o processo de replicação. Aqui é um outro desenho também mostrando
é melhor, né? Aqui nós temos um desenho mais detalhado, em que simplesmente se abre, né? A fita se abre aqui, ó, e acontece a replicação em uma parte da molécula, tá bom? Agora, gente, nós temos aí o RNA. O RNA já é diferente do DNA, porque aqui, olha, só pela estrutura já dá pra ver, né? Aqui nós estamos vendo uma molécula com apenas uma fita. O DNA não tinha uma fita, tinha duas fitas, tá bom? Então vamos lá. RNA é o ácido ribonucleico. A estrutura do RNA, formado por vários nucleotídeos, né, moléculas grandes. Os nucleotídeos são essa parte aqui coloridinha, né, a escadinha. Ele precisa do DNA para ser formado. Vamos ver aí o processo de transcrição, que é o processo que a partir de uma molécula de DNA se formam as moléculas de RNA. O açúcar do RNA é uma pentose, a ribose. Lembra, do DNA é a desoxirribose. RNA, ribose. A uracila entra no lugar da timina. Já falei isso também, né? Não existe timina no RNA, é a uracila. Não possui dupla hélice. Isso aqui é a mais marcante e a mais importante. Não possui dupla hélice, é apenas uma fita simples, é o RNA. Aqui nós estamos vendo a diferença, né, de uma molécula de DNA. Aqui nós estamos vendo que ela é dupla fita, né, e as ligações feitas no ácido, nas bases nitrogenadas. É importante, gente, falar uma observação, né? Já falei das ligações, né, que as ligações entre as duas fitas são as ligações de hidrogênio, né, que são essa partezinha aqui no meio. E as ligações dentro de uma mesma fita, né, que são açúcares aqui. A parte azulzinha, lilás, não sei, são açúcares que precisam estar ligados um ao outro, né? O açúcar e o fosfato. Então, essas ligações dentro de uma mesma fita são ligações fosfodiéster, tá? No RNA a gente não tem isso, é uma fita dupla, é uma fita simples, onde nós temos a citosina, a guanina, a adenina e a uracila. DNA temos a citosina, guanina, adenina e a timina. Então, o RNA, olha, as moléculas de RNA são constituídas por uma sequência de nucleotídeos formada por cadeia, uma fita simples. Gente, o mais importante de tudo anotem essa parte aí, tá? Que é muito usado em vestibular. Existem 3 tipos básicos de RNA que diferem, que diferem um do outro no peso molecular. Nós temos 3 tipos de RNA. RNA ribossômico, mensageiro e o transportador. Aqui, olha, ribossômico é responsável pela formação dos ribossomos, que são organelas relacionadas à síntese proteica. Gente, ribossomos é uma organela que fica dentro da célula, tá? Não fica no núcleo, fica ali no citoplasma mesmo, e esse RNA vai fazer parte da estrutura do ribossomo, né? O que é o ribossomo, então? É um RNA mais proteínas, é isso que forma essa organela. É isso, RNA ribossômico é mais estrutural. O RNA mensageiro, ele vai atuar junto com os ribossomos na parte de produção de proteínas, né? Síntese proteica. É como se fosse uma receita de bolo que vai sair lá do núcleo até chegar nos ribossomos. Tá? É ele que vai vir ali com a receitinha de como vai fazer a proteína. Temos o RNA transportador, que é o encarregado de transportar os aminoácidos que serão utilizados na síntese de proteínas. Ou seja, o RNA está pedindo o aminoácido tal, um aminoácido
o aminoácido X. Então, esse RNA transportador vai trazer esse RNA X para fazer esse aminoácido X para ser feito uma nova proteína, tá? Esse aqui vai fazer o transporte. Esse aqui vai trazer a receitinha e o RNA ribossômico vai fazer parte do ribossomo. O próprio nome já até diz. Transcrição é o processo de formação de uma molécula de DNA a partir de uma molécula molde de DNA. Gente, não confundam isso. Nós temos a replicação, né? Aqui, olha. Temos a replicação, que é o próprio DNA se autoduplicando, né? Ele forma mais de suas moléculas. Replicação é o DNA formando DNA. E nós temos a transcrição. Não confunda o nome, tá, gente? Transcrição é o DNA fazendo aí o RNA. Então, vamos lá. Neste processo, as fitas do DNA se separam, né? Elas se desenrolam, ficam separadinhas igual lá na replicação. E uma serve de molde para o RNA, enquanto a outra fica inativa. Ao fim da transcrição, as fitas que foram separadas voltam a se unir. Então, gente, esse DNA aqui vai ser o molde para uma nova fita de RNA e também vai ser usado enzimas, tá? Que é a RNA polimerase, para fazer aí as novas fitas de RNA. Como já foi visto, o RNA não apresenta timina, por isso, no momento da transcrição, é a base uracila do RNA que se associa à base adenina do DNA. Gente, é só isso aí mesmo que eu gostaria de falar para vocês. Agora, só para voltar lá na replicação, gostaria de falar para vocês sobre quatro moléculas importantes, tá? Então, anotem aí. Sobre o DNA helicase. DNA helicase é o que faz a abertura dessa fita. O que abre aqui assim, essa fita, né? É o DNA helicase. Ele desfaz as ligações. Nós temos o primer, né? O outro está mostrando aqui. O primer, ó, em vermelhinho, ele vai sinalizar onde a construção da nova fita irá começar. Se ele botou aqui, vai começar aqui. Temos o DNA polimerase, né? Ele usa a sequência de nucleotídeos de cada cadeia molde para a montagem de uma nova fita. Aqui, ó, DNA polimerase. Gente, só que quando isso aqui é afastado, né? Essas fitas aqui é afastada para acontecer a replicação. Porém, elas precisam se juntar de novo quando esse processo acaba. Quem junta, né? Quem une as fitas de DNA, né? Quem une essas fitas de novo se chama DNA ligase. Tudo isso que eu falei são proteínas. Tá bom? Enzimas, no caso. Então, falei de DNA helicase, primer, e DNA polimerase e DNA ligase. São essas 4 moléculas que é muito bom vocês anotarem. E a transcrição, né, do RNA, gente, eu vou passar aqui uma atividade para vocês. Assim que vocês acabarem, vocês vão procurar as etapas da transcrição do RNA e transcrever no caderno de vocês. Vão procurar lá as etapas da transcrição. Número 1, o que acontece? Número 2, o que vem depois, né? 3, próximo passo. E seria importante vocês assistirem alguma animação no YouTube. Vocês botam assim, transcrição RNA animação. Lá no YouTube vai ter várias animações mostrando como que isso acontece, tá? É muito bom colocarem isso aí. Vocês terem isso em mente, tá? Então é isso, pessoal.
Por hoje é só. Semana que vem nós não falaremos mais disso, tá? Vou mudar. Lembra que eu conversei com vocês, né? De estar fazendo sempre um tema diferente, para a gente até acelerar a biologia. Então, qualquer dúvida, nós vamos tirar mais tarde, tá? Não deixem de anotar as coisas que eu falei e o que está escrito nesses slides, tá bom? Bons estudos, relaxem, se cuidem e até mais tarde, pessoal.